Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um podcast da Igreja Fé e Milagres. E por sinal, estamos aí no mês de dezembro, concluindo mais um ano para a glória de Deus. E durante todo o ano de 2025, nós trouxemos aqui todas as segundas-feiras palavras edificantes para a sua vida, para a sua família, pessoas com uma história de vida digna de ser contada, pessoas que superaram as suas dificuldades, as suas dores, os seus traumas, e nós estamos concluindo mais um ano para a glória de Deus. E o meu entrevistado de hoje, uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos. Porém, há anos não nos conversávamos por uma questão de agenda, mas revendo este homem, nos tornamos grandes amigos, uma amizade de pai e filho. O meu entrevistado de hoje tem 42 anos, ele é casado com Liliane Andrade, ele é educador físico, proprietário, empresário do espaço Tom Fitness na Avenida Afonso Queiroz 152. O meu querido entrevistado de hoje, o Wellington Cândido, evangelista para todos os nossos conhecidos. Tom, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Obrigado, meu pai. Meu querido, é um prazer ter você aqui, né? Já há um bom tempo eu gostaria de nós contar a sua história. Nós nos conhecemos, eu te conheci, na verdade, no ano em meados de 2012, 2013, quando nós tínhamos o nosso projeto social. Você nos fez uma visita, foi fazer um trabalho voluntário e de lá para cá nunca mais havíamos encontrado. Eu tive a honra de encontrar com você na Montanha dos Legendários e reatar toda a nossa amizade, nos tornarmos grandes amigos e hoje pai e filho, assim como você me considera e eu também o considero. Hoje eu estou diante de um homem maduro, de 42 anos de vida, um homem que tem uma história de superação. E hoje nós vamos contar essa história com muita alegria, às vezes com lágrimas, mas com um único intuito: Jesus sendo glorificado. Você vai ficar totalmente à vontade aqui, a casa é sua. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através da sua história de vida. Aú? Aú. E nós vamos aqui sem perca de tempo. Eu acredito que Patos de Minas inteiro te conhece. Quem não te conhece vai te conhecer. O Tom Fitness, do espaço Tom Fitness, dança de rua, dança de salão, dança não sei de quê. Mas hoje um homem de Deus que está aqui na minha frente para ser entrevistado. Tomzinho, vamos falar um pouquinho da sua infância. Conta para nós como foi sua infância, a situação vivida, como que você vivia, enfim, comece a contar a sua história. Meu pai, a minha história, a minha vida, minha infância, ela foi, como que eu falo, não foi uma infância muito tranquila, mas também não foi uma infância de pobreza extrema, né? Foi uma infância garrada, lutada, desde novo. E, como diz, hoje a gente está aqui, mas eu passei, mas a minha família, um processo aí, quando era mais novo, difícil, né? Nada tranquilo, por causa de muitas questões, mas graças a Deus a gente está aqui firme, né? Partes da sua história eu já conheço, né? Você deixou muito bem claro sobre as dificuldades da sua infância ali com a sua mãe, né? Que foi uma batalhadora. E o Tom cresceu sem o pai, né? Acho que, pelo que você me contou, você nunca teve acesso ao seu pai. Nunca tive acesso. E o que isso representou para você na infância, na adolescência até hoje? Conta pra gente. Eu sei que uma ausência paterna, ela gera muitas dores. O que foi isso para você? Para mim, meu pai, a questão da falta de pai, hoje eu vejo que foi muito importante eu não ter ele, né? Eu não ter a presença do meu pai. Hoje eu entendo o que significa, né, essa questão de não ter a presença do pai. Antes não. Antes eu vivia, né? Porque só tinha minha mãe, mas hoje eu vejo a importância da falta do pai.
E o seu pai, ele engravidou sua mãe, nunca apareceu, você nunca teve ele. E o que era para você? Você lembra quando criança na escola, Dia dos Pais, comemoração do Dia dos Pais, o seu pai não aparecia? Eu acho importante a gente falar porque tem muitos pais que se tornam ausentes da vida dos seus filhos e não tem noção quantas feridas gera na alma de uma criança. Na verdade, como eu não tive essa presença do pai, então eu não sabia o que era o amor de pai, né? Eu não tinha noção. Então, como eu tinha só minha mãe foi meu pai e minha mãe. Então, na escola, igual o senhor mencionou aí, na escola, que eu me lembre, tinha as questões de Dia dos Pais, né, o Dia das Mães, mas quando eu era mais novo, eu não preocupava tanto nisso, essa questão de pai. Eu nunca fui de perguntar, cadê meu pai? Não. Eu nunca procurei perguntar à minha mãe, era novo, né, então, como eu não tive, parece que era normal eu viver sem pai. Mas ao longo da idade, você foi crescendo, começou a sentir a falta. Quando ele vai crescendo, a gente vai amadurecendo, certa idade, você vai entendendo, mas por que? Cadê meu pai? Eu não tenho pai, e aí? Aí a gente foi questionando, aí vai perguntar à mãe, cadê o pai? Como dizia, e pelas dificuldades todas que a minha mãe passava, eu acho que ela nem não preocupava em falar também. Porque parece que para ela também já não fazia falta, né? Como nós foi criado, os filhos, tudo por ela, só por ela. Ela não fazia nem questão de mostrar, seu pai era isso, não, você não conheceu, mas por exemplo, ele faleceu, eu fui saber depois de mais velho. Eu sei que também você já me falou algumas partes, que a sua mãe faleceu nova, mas enquanto ela viveu, a sua mãe deu a vida por todos os filhos. Vamos falar um pouquinho sobre a garra de sua mãe? O que você tem de lembrança dela? Sobre a garra da minha mãe, é até difícil eu falar, porque como eu não tive pai, a minha mãe foi meu pai e minha mãe. E eu lembro quando eu era mais novo, nós e nossos irmãos, né? Vocês são quantos? Nós 4 irmãos. Eu, tenho o Márcio, o Gilberto e a Daiane. E tem um parte de pai que eu fiquei sabendo depois de mais velho, que ele era meu irmão também, parte de pai. Então eu fui saber do meu pai mesmo, foi depois de mais velho, que eu fui conhecer ele, né, esse outro irmão. E como eu não tive a presença, minha mãe foi meu pai em todo momento. E, na verdade, todos os nossos irmãos, né? Que, na verdade, cada um é de um pai. Só 2 que é do mesmo pai. Então, é igual eu falei. Como não tive pai, no meu pensar, eu não tive essa visão de, meu pai. Como perguntar à minha mãe, cadê meu pai? Não tinha isso. Então... E como que a sua mãe sustentava os 4 filhos? Aí que é o problema. Que aí ela era garradora, batalhadora, apanhava café, fazia de tudo um pouquinho. Na época tinha muita plantação, né? Apanha de café. Na verdade, algumas vezes eu já fui com ela apanhar café também. Apanhava café. Tinha um tio nosso que é do meio aí também, que todos conhecem, tem muita gente que conhece, que chama Totó. Não sei se o senhor lembra, mas ele era um deficiente. Ele ficava na cadeirinha de roda, ficava numa jogote ali, tocando violino, não sei se você vai lembrar. Lembro, acho que Patos de Minas inteiro lembra dele. Muita gente lembrava dele, muita gente fazia muita coisa, doava para ele. Então nós foi criado assim, minha mãe e minha avó e meu tio, que ajudou a sustentar a casa, que não tinha o pai, né? Então foi uma vida mais de muito trabalho da sua mãe, mas também de muita doação, muita ajuda. Muita doação, muita ajuda. E, como diz, minha mãe, e minha avó e meu tio pra mim era minha família. Eu não sabia o que era um pai, então não cresci com isso. E essa vida difícil, de muita pressão, mas de muito amor da sua mãe por vocês, levou sua mãe ao vício. Você tem lembrança dessa parte? Do vício eu tenho lembrança, porque é muito sofrimento, né, pai? Muito sofrimento, porque eu lembro dela
Ela bebia muito, tinha uma época que ela gostava de beber, eu acho também para poder sair um pouquinho das dores. Das dores. Hoje eu entendo que ela fazia isso, era para sair das dores. Porque ela era, como diz, não fala sofredora, mas lutou para cuidar de nós, os irmãos, todos criados. A educação que ela deu foi do jeito dela, do jeito que ela foi, que ela cresceu, aprendeu, então o que ela conseguiu transmitir para nós foi isso, foi o amor que ela tinha dentro da simplicidade dela. Dentro da simplicidade dela, como diz, ela pedia esmola para cuidar de nós, ganhava café, então não foi fácil, não foi uma pobreza extrema, mas com dificuldade, né? Com dificuldade, tinha o básico ali para a gente comer e ela não deixava faltar nada, é isso que eu ficava impressionado, e quando eu sofri muito quando eu perdi ela por causa disso, porque ela foi meu pai. E nesse período que a sua mãe pedia as ajudas, as esmolas, o seu tio também, eu creio que todos aqui em Patos conhecia ele, eu lembro dele. Até esses dias num videozinho no Instagram eles colocaram ele lá, por inteligência artificial. Os filhos ficavam onde? Nesse período que a sua mãe ou estava apanhando café ou estava na rua pedindo. Vocês frequentavam o quê? Ficava em casa, ia para algum abrigo, projeto da prefeitura? Nós ficava em casa. Nós tinha nossa casa, que era lá na Nossa Aparecida, né? Ela tinha a casa lá, morava eu, ela, meus irmãos e minha avó e meu tio. Morava todo mundo junto no mesmo lote ali. Tinha uma casinha mais simples e outra... As duas eram simples, mas aí minha avó e meu tio moravam numa e nós em outra. Como que foi a pergunta mesmo? Onde vocês ficavam enquanto ela estava na rua pedindo ou trabalhando? Em casa. Em casa, a gente ficava em casa. Ou quando tinha muita festa, nós ia com eles também. Então já ia muito. Tinha uma festa, não sei se o pessoal vai lembrar aí, mas Vazante, em Drexé. Sim. Festas religiosas, né? Então nós participávamos muito e ela levava a gente junto. Até meus 15, 16 anos eu tava... Aí eu acho que eu comecei a parar de ir. Porque eu já comecei a trabalhar. Mas aí foi sempre assim. Porque na verdade foi... No início foi mais ou menos desse jeito. Tipo, nós ia junto. Aí depois que eu ficar mais velha, nós ficamos mais em casa. Aí ela ia sozinha. Como nós já dava conta de ficar em casa sozinho. Aí tinha meu irmão mais velho que ficava com a gente. Aí ele ajudava na casa ali, tudo. Enquanto ela saía, ia trabalhar. Embora você era uma criança, vendo aquela dificuldade, vivendo dentro da simplicidade, dentro do que a sua mãe podia proporcionar, a sua avó, você conseguia olhar uma projeção de futuro e imaginar o que você seria quando crescer? Ou você nunca olhou sobre isso? Eu nunca imaginei, nunca olhei não. Eu pensava... Eu vivia, né? Normal. Por mim tava tudo bem. Era aquilo ali? Era aquilo ali, tranquilo. Minha vida. Não tinha sonhos? Não tinha sonho não. Não sonhava, nem pensava em nada... Como que eu falo? De bom. Eu quero ter isso. Não tinha uma expectativa? Não tinha expectativa de nada não. Ia seguindo. Mas não tinha perspectiva, né? Você é um homem muito alegre, o seu sorriso contagia muita gente. Naquela época de infância, você também tinha essa alegria que você sempre esboçou pra gente através do seu sorriso? Ou você foi uma criança mais introspectiva e triste? Não, eu sempre fui pra cima. Sempre fui alegre. Eu não... Como diz, a gente é novinho, a gente é muito teimoso, né? Tentado. Mas sempre fui alegre. Foi criança mesmo, brincava na rua, fazia de tudo. Então eu sempre fui alegre. É meu jeito ser alegre. Entendeu? Tom, e esse caminho, assim, eu atendo muitas pessoas que já tiveram um histórico como o seu. Muita gente vem até nós para ser ouvido. A tendência, quando não tem uma base familiar, é uma criança se perder. Em algum momento você teve alguma passagem pelo vício, pelas drogas, bebida, ou você sempre se preservou? Meu pai, eu sempre me preservei, porque eu fui vendo a dificuldade da minha mãe, dos meus irmãos,
como tinha um irmão mais velho também, tinha meus irmãos, então eu ia vendo, tinha uns amigos, né, do bairro, então eu sempre preservava isso porque eu não queria. Depois de uma certa idade, eu comecei a entender mais, né? Cara, eu tenho que começar a pensar alguma coisa na vida. Então, estudar, não gostava muito de estudar, novo, né? Minha mãe sempre teve as coisas pra gente, estudar e tudo, incentivava, mas também não era aquele incentivo. É o papel de mãe fazia, né? Vamos estudar, tem que estudar e tudo. Mas eu não tinha essa visão. Depois, com o tempo que eu fui pensando nisso, vai ficar mais velho, depois da dificuldade eu vendo a gente passar a dificuldade, chegou certa idade ali, eu comecei até a trabalhar, e aonde que eu comecei a entender que eu tinha que construir alguma coisa, ter minhas coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu pensava isso, tinha uma certa idade ali, eu comecei a não querer ir para um caminho ruim, porque eu via minha mãe sofrer, né, com essa questão de não ter uma estrutura, não ter um esposo ali, né, para estar ajudando na casa. Mas foi muita coisa que se passou mesmo. E eu sei que isso ficou muito marcado na sua memória. E no meio dessa dificuldade, a família crescendo, veio a enfermidade da sua mãe. Vamos falar sobre isso? Esse aí, pastor, é o mais difícil. Porque como eu vi minha mãe novo, a gente vai vendo ali a lembrança, eu falando aqui agora com o senhor, aí eu vou lembrando, e pelas dificuldades que foi, não foi fácil. Depois de saber que a minha mãe veio com um diagnóstico de câncer, né? De câncer de mama. Eu lembro direito quando ela chegou e falou, ela até, na época ela falou pra gente que estava com câncer, ela chamou nós, acho que os irmãos, se eu não me engano, chamou e falou da doença, que ela estava com câncer e tal, e eu lembro direitinho, e essa lembrança fica porque marcou. Deu pôr a mão ela pegou minha mãe e colocou no peito dela, e eu senti o caroço, e o caroço já estava grande. Eu lembro direitinho dessa imagem na minha cabeça. O caroço já estava grande, eu assustei, eu não lembro a idade que eu estava, mas não estava tão novinho, mas também não estava velho, não estava com 15, 16 anos, acho que não era isso, mas eu lembro disso. Mas como eu era muito menino, hoje eu vejo a importância de um pai, né? Quando eu era menino, então não preocupava, parece que eu não preocupava tanto com isso, não sabia que era tão sério assim, e se o câncer dela também estava muito avançado. Então, mas eu lembro direitinho de eu colocar a mão no peito dela. E aquilo trouxe preocupação em você? Aí preocupou, porque aí eu já comecei a ficar assim, eu já pensei, tudo que eu tenho é ela. Tudo que eu tenho é ela, e ela lutou tanto, sempre correndo atrás para colocar o arroz e feijão na mesa para nós, e lutando, né, para dar uma vida melhor para nós. Aí eu fiquei muito com isso. Isso aí eu guardei muito, porque é difícil. Eu e ela tinha um contato muito grande, eu mais ela, tinha um contato muito forte, eu mais ela, porque depois de um tempo eu fui entendendo o que era uma mãe, né? O que era uma mãe. Antes de eu perder ela, eu senti que eu preocupei com ela, que depois ela foi saber que o câncer era perigoso, né, e tudo, e a gente vai dar importância para as coisas. Aí onde começou a me marcar muito. Mas eu nunca imaginei que eu ia perder ela. Nunca imaginei que eu ia perder ela. E a luta com o câncer foi quanto tempo? Meu pai, eu acho que não foi longa. Do tempo que eu lembro mais ou menos dela falar pra gente, ela começou a fazer o tratamento. Bem raso assim na minha cabeça, lembrança. Ela começou a fazer o tratamento, deixar o cabelo. Eu lembro dela de lenço. Eu lembro que ela ia fora fazer o tratamento. Deve ser imagino que era em Barretos, né? Quimioterapia. Porque não tinha condição, então entrou nos programas, né?
E ela começou, eu lembro que na minha lembrança não era muito tempo. Ela tava tratando, já tinha caído os cabelos e tudo. Eu lembro só mais ou menos disso, ela de lenço. E ela veio a óbito com quantos anos? 42 anos. A idade que você tem hoje. Tem hoje. O dia que eu fiz aniversário, eu lembrei na hora. Eu até falei pra minha esposa, falei, meu amor, a idade que minha mãe foi embora. E eu fiquei assim, né? Eu pensando, né? Você fica ali pensando, mas como o entendimento que eu tenho hoje, eu fui tentando e foi ficando mais tranquilo. Mas é 42 anos. Que ela tava nova, né? Nova. E pela dificuldade que nós tivemos, assim, dela cuidar de nós, não deixar faltar nada pra nós, pai. Sempre correndo atrás. O simples, mas tinha. Mas eu lembrava da luta dela, né? Aí, antes você me perguntou, né, do vício, que ela bebia, né? Ela começou a beber, hoje eu entendo por quê. Porque ela bebia. E ela bebia, ia pros botecos e me dava trabalho. Que eu era o único filho assim. Não é que não preocupava, os outros preocupavam, mas eu era muito apegado. Então eu não aceitava um homem perto. Então eu tinha um ciúme muito grande dela. Já por isso que quando eu pedi ela, eu senti muito. Eu tinha um ciúme, obrigava em bar com o pessoal, os homens que talvez queria aproveitar. Chegava com a cara brava, ela já me via, já ficava assim, eu já chamava ela para ir embora. Hoje eu vejo, ela não era uma alcoólatra, mas ela bebia, todas nós ela bebia. Aí, próximo ali na sexta-feira, ela já começava, ia pros botecos. Hoje eu entendo que ali era o momento que ela tinha para relaxar, né, pai? Então eu vejo que a fuga dela era essa. E logo após esse momento de dor, de luto, de perda, entrou outra mulher na sua vida, que foi sua esposa. Em 2010 veio o casamento, eu acredito que uma das coisas muito importantes da sua vida, que é a Liliane Andrade, a quem eu quero mandar um abraço para a Lili, pessoa a qual eu amo muito, admiro e respeito demais. E vamos falar um pouquinho de coisa boa aqui. Como é que foi conhecer a Liliane, como é que foi essa programação de pensar num casamento, aquele menino que foi criado na dificuldade, o tempo passou, veio as perdas e depois você começou então um novo ciclo de uma construção. Aonde você conheceu a Liliane? Liliane, na verdade, a gente mexeu com dança de rua, né? A Liliane também? Ela também mexeu com dança de rua. Ah, a Liliane. Na verdade, nós conhecemos na dança. A dança de rua era um movimento que eu sempre fui apaixonado com a dança de rua. E o pessoal tinha um grupo, eu era desse grupo. Aí eu conheci ela lá, na dança. E ela entrou na minha vida. Menina difícil de conquistar foi ela. Foi difícil de conquistar. E ela foi entrando na minha vida de um jeito assim, devagar. Nós foi tendo contato. Mas ela levava muita brincadeira, né? A gente chegava. Eu cheguei muitas vezes nela assim, brincando, tentando levar. E ela levava muito na brincadeira. Nunca... Na caixa, na cabeça dela, nunca imaginava que ia estar junto, não. Mas ela entrou muito tranquila, muito natural. Ela conheceu minha mãe na época, minha mãe estava viva. Foi logo depois que eu pedi minha mãe. Aí ela conheceu minha mãe, passou pouco tempo. Aí foi a época que eu pedi minha mãe. Foi bem quase junto, né? Conheceu e perdeu. Conheceu e perdeu. E eu lembro da minha mãe falar que era uma pessoa boa. Ela falou assim, meu filho, lembro direitinho dela falar, meu filho, essa menina é uma menina boa, valoriza ela. Isso aí eu lembro dela falar, bem no início. Então, ficou muito marcante isso pra mim também, da minha mãe falar isso. Então isso me deu uma força, então é uma pessoa que eu tenho que, como que eu falo, focar e tentar preservar, né? Preservar e levar pra minha vida, né? E foi indo devagarzinho, ela foi entrando.
deu certo. E você hoje consegue ver que a sua mãe estava certa quando você olha para a Liliane e vê uma mulher madura e de um caráter reto? Demais. Hoje eu vejo, hoje eu agradeço a ela. Antes, quando ela entrou, eu fui entendendo e eu falo, mãe é mãe, né? Mãe vê tudo. Mãe vê tudo, mãe, ela tem uma representatividade do Espírito Santo. Ela é quem consola, nutre, quem nos ensina a relacionar. E a Bíblia também diz sobre casamento que não é bom que o homem vive só. E você encontrou uma mulher sábia, né? E a Bíblia, ela diz que o homem que encontra uma mulher, ele encontra um tesouro. Então, se a mulher for sábia, ela pode edificar muito a vida de um homem, pois é bíblico, a mulher sábia edifica a sua casa. E hoje é nítido isso com quem convive com você e com a Liliane, o papel tão importante na sua vida. Vocês casaram em 2010, hoje 15 anos de casamento. Quantas coisas importantes vocês dois já viveram juntos e agora ainda mais fortalecidos na fé, fortalecidos em Cristo, com projetos a serem vividos. Se você pudesse definir a Liliane com uma só palavra, qual que você acha que é a característica mais forte dela? Característica mais forte da minha esposa? Isso. Determinada. Determinada. Ela é muito determinada. Tudo que ela faz, ela sabe onde quer chegar. Ela sabe onde quer chegar. Ela é espetacular. Até difícil de falar dela. Tom, e esse casamento de 15 anos, ele foi gerando alguns outros sonhos, né? 2010 você casou e na sequência, 5 anos depois, você estava cursando uma faculdade. Você já vinha da dança de rua, gostava dos movimentos. O que te fez escolher o curso de educador físico? Curso de educador físico, eu trabalhava na empresa, né? E ela me incentivou muito, você tem que estudar, vamos correr atrás. Então isso veio da Liliane? Veio da minha esposa. Eu nunca imaginava que eu ia fazer faculdade. Nem passar na minha cabeça isso. Igual eu digo, nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade. Então eu trabalhava, depois que eu pedi minha mãe, eu já estava trabalhando na época que eu pedi minha mãe, conheci minha esposa e tal, e foi vindo. Aí eu mudei de onde eu estava, comecei a morar perto da minha sogra, peguei minha irmã que tinha 12 anos quando eu perdi minha mãe, levei ela para lá, nós fomos pagar aluguel, né? Na época eu trabalhava numa fábrica de costura, eu sempre fiz minhas coisas certinhas e fui pagar aluguel para mim e para ela no outro bairro, porque ela tá muito nova, né? Perdeu minha mãe, deixou ela com 12 anos, tirei ela de lá e foi viver. Aí a minha esposa, né? Mas a mãe dela ajudou muito a gente, então... Dona Angelita. Dona Angelita. Um abraço, Dona Angelita e seu senhor Pedro, os pais e mãe da Liliane, né? Pai e mãe, Deus abençoe vocês. E eles me ajudaram muito. Eu e minha irmã. Ajudou, apoiou ali, ensinou muita coisa, porque ficou só eu e a minha irmã, né? Novinha, então não sabia o que fazia. Tava novo, tava com 21 anos. Minha irmã com 12, eu trabalhando, continuei trabalhando. E a minha esposa me ajudou muito. Então foi daí que começou ela me incentivar a ter uma coisa futura, né? Eu não imaginava que eu ia mexer com faculdade. Nem passar na minha cabeça mexer com faculdade. Aí ela foi me incentivando. Depois que a gente tava junto, no namoro ela já tava planejando. Ela sempre foi uma menina que gostava de fazer as coisas, planejar as coisas e crescer. Ela sempre foi muito estudiosa, inteligentíssima. E a mãe dela, a família dela, eles me ajudaram muito. E com o tempo foi. Ela, vamos fazer uma faculdade? Pensa em fazer faculdade, tem que tentar pensar em fazer faculdade. Não vai. Eu não queria fazer, não. Não vou gastar dinheiro com isso, não. É mais ou menos assim. E acho que não precisa. Não imaginava que eu ia fazer faculdade. Pai, um belo dia, vamos lá, então escreve. Eu trabalhava em outra empresa já.
Aí eu não sabia se eu ia colocar, se era agronomia ou se era educador físico, né? Para educação física. E eu gostava, como eu já gostava da dança, o que mais me puxou, por exemplo, não, eu acho que eu vou gostar mais dessa área, que é versátil, né? Tem muita coisa a se fazer na área da parte da educação física. Aí tinha que colocar dois cursos, né? Aí eu coloquei agronomia e educador físico, né? Que é educação física. E eu falei, amor, o que sair é isso mesmo. Aí saiu a educação física. É Deus mesmo, né, mãe? As coisas vão fluindo de um jeito que... Olha como a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Uma infância difícil, de muita simplicidade, de muita dificuldade, de muitas dores, de perda. Chega na sua vida uma opção de fazer um curso, já estava casado. E aquele menino simples, criado com muito amor, que não tinha plano de uma faculdade, vence também uma faculdade. Forma e já tinha um diploma. E aí, depois da formatura, você imaginou ou tinha o sonho de ter a sua própria academia, o seu espaço, como hoje você tem? Pode chorar que o choro é livre, viu? Você falando aí, vai passando um filme, né, pai? Passa um filme na cabeça. Meu povo, aqui a presença de Deus é forte nesse lugar. Por isso que nós selecionamos a dedo as histórias que nós contamos, porque em momento algum nós estamos contando uma história que não é verdadeira. E uma história de verdade, onde você reconhece a bondade de Deus de fazer com que nós venhamos vencer. Ela traz emoção, conforme nós estamos aqui vendo com esse filhão que eu tenho aqui, né? O Wellington Cândido, para nós é o Tonzinho, né? Imaginava isso, filhão? Imaginava não, pai. Não imaginava porque minha infância foi... Eu não sei o que é sofrer igual muitas pessoas sofrem, né, pai? Mas foi difícil eu ver como eu tô hoje e eu ver como que Deus foi mostrando. E não imaginava não. Nunca imaginei isso na minha vida. Nem faculdade. Então, pela dificuldade que passava, sempre tive por mim, assim, eu tenho que ser alguém porque minha mãe não pode ser em vão. Não tive isso muito comigo, sabe? Carreguei muito isso. Mas eu nunca imaginei eu não confiava em mim, pai. Eu não imaginava que eu ia chegar. Fazer uma faculdade, eu não sabia nem estudar direito. Muito atentado na escola. Aprendizado. Hoje eu vejo. Não foi questão da minha mãe ensinar. Me ensinou, mas eu acho que o local onde morava e tudo, não sei, eu não imaginava, eu não pensava em nada disso. Foi fluindo e como eu fui crescendo, eu já estava casado, a minha esposa falava comigo, me ensinava, não, tem que correr atrás das coisas para você ir melhorando, mas eu não enxergava, eu não imaginava, eu não tinha essa... Aí eu dou conta. Eu sempre falava que eu não dava conta. Sempre fui negativo nessa questão de estudar, de trabalho, não tinha muita ambição, né, pai? Eu tenho que ir vivendo. E depois que você fez a faculdade, você já continuou trabalhando no secular ou você já começou a projetar o espaço? Então, eu trabalhava na empresa, né? Chamava, acho que Farroupilha. Eu trabalhei lá, era no laboratório. E lá onde eu ganhava até razoável, não ganhava mal. E onde surgiu a oportunidade disso, né? De poder fazer a faculdade com a minha esposa. Não, vamos agarrar. E eu e ela fez a faculdade junto. Ela também fez na mesma época. Mas escreveram lá e fizemos. E os dois passou. Ela administração e eu na parte de educação física. E foi assim, comecei, vamos lá, o que vai dar, mas não
sabe que é a dificuldade? Assim, não, eu não vou aprender. Nunca aprendi fácil. Então, para mim foi muito difícil a faculdade. Muito difícil a faculdade. Eu nunca escondi dos meus professores, nunca. Eu não consigo fazer. Eu sempre falava, meus professores foram todos tops. E eles me ajudaram muito, querendo ou não, porque eu tinha dificuldade em aprendizado. Porque eu não confiava. Hoje eu entendo que eu não confiava em mim. Assim, não tinha perspectiva, né, mãe? De aprender, sabe? Então passei dificuldade em questão de aprendizado. E quando nasceu a ideia do Espaço Dom Fitness? O Espaço Dom Fitness foi depois que eu formei, né? Na verdade foi surgindo, pai, né? Muito interessante o jeito que foi surgindo, porque eu formei, custei formar, na dificuldade era muito bom em aula prática. Aula prática... Era com você? Era comigo mesmo, eu gostava. Meus amigos da faculdade achavam bom e tudo, e eu desembolava bem. Eu sou de visual, eu gosto de ver, de aprender mais na prática. Certo. Na teoria, passei trabalho, mas eu estudava também, fazia o meu máximo. Beliana ajudando, a mãe dela me ajudava, os professores me ajudavam. O céu ajudava. Eu dei trabalho, porque hoje eu vejo que eu não confiava, né? Não sei, eu não confiava em mim. Sempre era muito negativo, né? Não dou conta. Tinha muito esse tempo, não dou conta. E foi indo até formar. Deu tudo certo, formou. Difícil, mas eu formei. E surgiu o espaço. Foi com o tempo. Eu estava trabalhando na Farroupilha e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de eu dar aula. Como eu gostava muito de dança, né, de rua, surgiu a oportunidade de eu dar aula era Zumba na época. Zumba na época. E eu falei, eu era meio grilado com essa questão de dar aula, de rebolar, de ter as danças, né, como que era diferente da dança de rua com a Zumba. Eu tinha um preconceitozinho com isso. Eu sou homem, eu não vou fazer isso. Mas aí, com o tempo, surgiu essa oportunidade de eu dar aula de Zumba, porque eu mexia com a dança. E eu falei, mas será? E eu não dou conta disso, não. Sempre pensando negativo, né, mãe? Aí, surgiu a oportunidade, me falou, não, vai que você dá conta. Você pode ir, A minha esposa sempre acreditou em mim. Ela sempre me empurrava, porque ela sabia o potencial, né, pai? Aí foi indo, surgiu a oportunidade de eu dar aula e eu fui com a cara e a coragem e deu tudo certo, porque o pessoal gostou demais das aulas, porque era meu jeito alegre quando era novo, mesmo com as dificuldades, era meu jeito alegre de lidar com as pessoas ali na aula de dança. Eu dava o meu máximo ali na aula de dança, eu entregava. Então eu tinha que deixar, o que era a minha visão? Eu ver o pessoal feliz, eu tinha que ver eles se sentindo alegre com a aula. Então o objetivo era esse, e era meu jeito, nada forçado. E deu tudo certo, foi indo. Aí eu comecei a gostar com o tempo, que eu tava, como que eu falo, eu tava entregando uma coisa e eu senti que o pessoal gostava, então que eu tava agregando na vida de alguém, entendeu? Então, pra mim, aí onde eu comecei a dar mais aula. Aí eu dava as aulas e trabalhava na Farroupilha. Durante o dia na Farroupilha. E à noite, à tardezinha, na verdade eu comecei antes de formar. Um pouquinho antes de eu formar, eu comecei a dar as aulas de dança. A oportunidade veio antes de eu formar. Aí onde eu comecei, aí eu formei, aí eu continuei trabalhando e dando as aulas de Zumba na época. E hoje o Espaço Dom Fitness está aí na Avenida Afonso Queiroz, 152, que na linguagem dos crossfiteiros, né? É um box, mas ali não é só um box, ali você cresceu. Eu admiro muito o seu espaço, a sua academia, porque hoje, além do cross, você tem o Hyrox, que é o único do Triângulo, né? Que é autorizado
pelo Triângulo Mineiro, aula de Hyrox. Isso mesmo. Você também tem o seu espaço de musculação com amplo estacionamento. E um dia nós estávamos lá dentro, você acabando comigo no treino, e nós, após terminarmos o treino, eu te fiz uma pergunta, falei, filhão, você imaginava que um dia Deus ia te dar isso aqui? E você falou assim, pai, eu nunca imaginava. Qual que é a sensação que você tem hoje, quando você entra na sua academia, linda, não menosprezando nenhum outro boxe, mas um boxe de respeito, com ambiente família. Hoje você tem aproximadamente 300 alunos, né? O que é isso para você? Um garoto criado na simplicidade, que foi passo a passo, com muita honestidade, muita dedicação, pessoas te ajudando, e hoje você ser um dos empresários fitness de Patos de Minas de respeito. Porque uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser empresário de respeito. Eu sei do carisma que o povo tem por você, pela Liliane. Quem chega ali na Espaço Tom Fitness é muito bem acolhido, muito bem tratado. O que isso representa para você? Pai. Saber que tem 300 pessoas que diariamente está ali no seu espaço, jogando suor para fora, tristeza para fora, angústia para fora, talvez chegue ali triste, depressivo, e através da sua vida, dos seus professores, pessoas são transformadas ali através da atividade. Meu pai, pelo entendimento que eu tenho hoje, para mim, ali é minha vida, né, mãe? Ali é minha vida. Minha vida, minha história, é tudo ali. Tem vezes que eu paro e penso como que Deus me deu, né, pai? Isso. Igual eu falei, como eu tive muita dificuldade, eu nunca imaginei que eu ia ter aquilo ali, não. Nunca imaginei que eu ia chegar naquele espaço ali. E é gratificante demais para mim ver o pessoal feliz, alegre ali. Muita gente chega, elogia e fala que tá ali, que é por causa de mim, dos professores, e que o ambiente chama Espaço Tom Fitness, é um espaço fitness, né? Uhum. Que tem crossfit, tem musculação e tem um Hyrox. Não vai não, obrigado. E então é muito gratificante isso, ver o pessoal feliz lá dentro, porque tem gente que sai de longe para ir para lá e ele se sente bem lá. Então eu vejo que eles são muito verdadeiros. E muita gente já falaram que sente bem ali. E eu brinco com eles também. Lá é a casa, eu tento deixar ali como se fosse a casa deles. Extensão, né? Eles ficam à vontade. Se tiver de chorar, chora. Se tiver de sorrir, sorrir. E se tiver que emagrecer, emagrece. Emagrece também. E um ajudando o outro, sabe? Eu sempre tive isso. Eu lembro de eu falar com a minha esposa, assim, amor, eu tenho que montar um espaço diferente. Eu não quero fazer igual todos, né? Não é que são ruins, mas é a minha essência, o meu jeito. O jeito que eu... Simples, mas eu quero todo mundo feliz. Esse sempre foi o propósito de ver as pessoas felizes ali dentro. Então eu quis montar um espaço, não é que fala diferente, mas não sei, levando a minha essência, sabe? Na simplicidade e na felicidade, na alegria ali para todo mundo. E ali é perceptível o amor que o pessoal tem por você e você por eles, né? Uma descontração de alegria, brincadeira e muito profissionalismo, né? Que tem ali hoje 300 alunos, é isso, né? Mais ou menos. 300 alunos, e a pretensão é de crescer, um pouco mais de acordo com a estrutura que você tem. E eu acho muito interessante que, além do carisma e o alto nível profissional que vocês têm ali, vocês têm um espaço de estacionamento, pensou em todos os detalhes, aula Kids, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Hyrox Kids? O Hyrox Kids o pessoal, as mães sempre perguntavam, né? Tem atividade para criança, mas nunca tinha colocado assim, né? Focado em criança. Aí um belo dia, não, vamos colocar espaço, vamos tentar ver. Aí como nós estávamos afiliados ao Hyrox, né? A atividade... Que é uma modalidade que está em ascensão, né? Nasceu na Alemanha, bombando, né? Nasceu na Alemanha. E nós vamos disputar, tá bombando. Hein? Eu, você, Elienay, Arthur, Matheus e mais uma galera aí. E tem uma galera lá que é forte também no Hyrox, que tem sucesso, né, lá. E como já estava
veio bombando a modalidade, nós falamos, vamos colocar o Harux Kids para criançada, que é uma atividade bacana, que desenvolve, faz o pessoal desenvolver as crianças, né? Brincadeira, é uma mescla de atividade física e ao mesmo tempo um pouco de brincadeira, para atender essas mães, né, que estavam querendo ter uma atividade ali. E foi isso. E tá, deu certo. Deu certo, tá indo. Graças a Deus tá indo, a gente tá divulgando aos pouquinhos. E sempre atuante aí nas redes sociais, né? Você que está me assistindo e deseja fazer uma aula experimental, rede social Espaço Dom Fitness, no Instagram, tá ali para você seguir, participar e se tornar família naquele lugar. Eu estou ali já desde, se não me engano, julho, né? Várias pessoas também do meu círculo de amizade ali treinando. Muita gente, graças a Deus, feliz. E louvado seja Deus por isso. Tonzeira, e por fim, nós estamos aqui quase concluindo a nossa entrevista contigo. Estou muito feliz. Você abençoado e direcionado pelo nosso amigo Caio Gontijo, a quem eu mando um beijão para o Caio, Catiene, o Wilton e também o Lourenço, família maravilhosa. Ele te convidou, direcionou, presenteou, incentivou a subir os legendários. Sei que você e o Caio têm uma amizade maravilhosa, né? Não podemos deixar de fora também a amizade com o Dédios, né? O Dedinho e a Lohane, a Dédias, esse casal maravilhoso que faz parte do seu círculo também de amigos verdadeiros. O Caio te incentivou a subir a montanha na Rota do Oleiro. O que foi para você ter esse convite do Caio, ter essa direção do Caio e subir na Rota do Oleiro, legendários Patos de Minas? O Caio, ele é um amigo meu que ele treina CrossFit lá na academia já tem um bom tempo e a gente sempre teve uma amizade bonita. Eu falo uma amizade bonita, verdadeira, porque ele me incentivava muito, sempre me incentivou. Ele, toda vez que tinha uma dificuldade ou outra ali, estava triste, sempre eu ia atrás dele, ele sempre me ajudava a levantar a cabeça, vamos embora. Me ajudou muito, tenho que agradecer ele demais. Caião, te amo. Caião, te amo. Isso. E ele, quando ele tinha comentado comigo, do legendário, eu acho que ele tinha comentado uma vez lá, nós conversando, ele ficou sabendo do legendário, mas eu nem dei ideia, né? Aí, um belo dia, ele fala assim comigo: ô Tom, tô arrumando um campeonato pra nós aí, pra nós participar. Eu pensei que era o campeonato de CrossFit, né? E não, você vai comigo? Nós vai? É mais ou menos assim que foi. Você vai comigo, né? Eu vamos aí. Nós tá firme. Aí passou um tempo, não, beleza. Aí passou um tempo, ele me liga lá, chamada de vídeo, falando que tinha inscrevido nós no campeonato. Aí o campeonato era o legendário. Ele ainda falou assim: eu não aceito falar não. Então ele me abençoou, né, com a inscrição aí do legendário e falou assim: não, você vai comigo, vai nós dois. Eu não aceito você ficar pra trás, não. Não tem nem como eu falar um não. Vocês subiram no mesmo top? Mesmo top. 10:05, né? 10:05. Mesmo top, eu e ele. Aí eu nem acreditei quando ele me falou que tinha esse presente pra mim. E eu que deu aquele medo, né, uai? Então vamos, né? Não vou te deixar na mão, né? E nós foi. E o que os legendários representou na sua vida? Muito. Legendário pra mim, pai. Ele me mostrou muita coisa de trás até agora. Pra mim foi muito forte o legendário. Por quê, meu pai? Eu nunca fui de questão de como é que eu falo? Ter que a presença de Deus, né? Você nunca buscou espiritualidade? É isso, eu nunca busquei, eu nunca fui uma pessoa de lá de dentro da igreja e ter que procurar. Não, quando eu ia na igreja eu ia, mas só ia lá mesmo, de vez em quando minha esposa brigava comigo, nós ia de vez em quando. Nunca fui nessa parte espiritual, focar nessa parte espiritual. Então o legendário, ele me mostrou muito isso, que eu tinha que correr atrás da minha parte espiritual.
E ali você conseguiu ter uma conexão com Deus? Foi lá que eu tive a conexão com Deus. E foi muito forte. A partir daí eu mudei minha vida. Eu mudei minha vida. Legendar para mim é uma ferramenta que, eu vou falar, é de Deus mesmo e todo mundo tem que participar. Pode ser a pessoa melhor do mundo aí que ela tem que participar mesmo. Porque para mim passou tudo ali na minha cabeça, meu pai. Da minha vida lá de trás até hoje, que eu vejo que foi muito espiritual. E através desse passar tudo na sua vida, hoje você consegue entender que você é um vencedor da vida? Hoje sim. Depois do Legendário, eu abri muita cabeça para isso. Eu fui entendendo. Depois que eu conheci o Senhor também, né? Mais assim, mais próximo do Senhor, por causa do Legendário também, né? Porque onde nós temos mais contato, né? Na montanha. E fui entendendo cada vez mais, que eu vejo que foi muito espiritual, né? Muito, muito, muito mesmo espiritual. Louvado seja Deus. Negão, para concluirmos aqui, que conselho você deixa para o ser humano que teve ou tem uma história como a sua, de superação, de ausência de pai, uma pessoa que não buscava espiritualidade, hoje você 42 anos, maduro, o que você deixaria de conselho para nós concluirmos esse podcast? Para essas pessoas? Isso. Procurar Deus, pai. Procurar Deus em primeiro lugar, porque Ele que vai sustentar, vai ter o direcionamento. E o que eu falo? Para pessoa tentar visualizar uma vida melhor, né? Tentar visualizar uma vida melhor perante a Deus mesmo, a procurar com a presença de Deus, que se não for com a presença de Deus, não vai não. Hoje eu vejo isso, sabe? Que tudo que a gente faz tem que ter como que eu falo? Espiritualidade. Na frente, Deus presença na frente. De Deus. Presença de Deus na frente. Porque tudo tem muito obstáculo, né, pai? Esse é o conselho que você deixa. E nós não podemos terminar esse podcast sem você mandar um abraço para seus alunos, né? Que te ama muito. Você vai olhar para essa câmera aqui, mandar um abraço para seus alunos, para seus professores. Porque hoje a Tom Fitness não é só uma academia, é uma família. É uma família. Rasga logo esse coração, manda um beijão para esse povo aí, que nós vamos partir para o final. Pessoal, eu amo vocês. Vocês sabem que eu não sou muito de falar. Eu gosto de expressar o sentimento por todos vocês. Eu amo cada aluno que está aí com a gente. Eu sou muito grato a todos que estão aí, a todos que já passaram também no espaço. Meus professores, espetacular, meus professores. Amo todos vocês. São profissionais excelentes, tá? E sozinho a gente não vai, nós precisamos de vocês e também de todos os meus alunos maravilhosos. Todos eles sabem que eu amo mesmo. Sabe, né? Que sorrisão lindo aí, né? Sabe, E os novos alunos, né? Os novos alunos. Pode chegar, né? Pode chegar. Pode chegar que tem espaço, né? Tem espaço mais ali ainda. Meu príncipe, mais algo que eu não falei, que nós não conversamos aqui, que você gostaria de expressar para a gente concluir esse podcast? Mais a questão da minha mãe, pai. Pra mim, a mãe valoriza sua mãe, né, pai? Valoriza a mãe e hoje o pai, né? Eu não tive a presença do pai, mas eu sei que é muito importante, um dos mais importantes. E ame sua mãe, cuida dela, tá junto, porque pra mim foi muito importante minha mãe. Eu não tive a oportunidade eu não gosto nem de entrar no assunto porque é complicado, mas eu não tive a oportunidade de como que eu falo, meu pai? De eu poder, na hora do momento dela partir, não estar com ela. Pra mim é o que mais me dói.
de eu não falar eu te amo, então valoriza, fala eu te amo mesmo pra sua mãe. Eu falo muito com minha esposa, valoriza sua mãe, vai lá nela, tá junto e tal, porque depois é aquele ditado, né? Depois não vai ter. E pra mim foi muito marcante. E assim nós concluímos com muita emoção esse podcast. Quero te agradecer, você é uma pessoa incrível, que Jesus me presenteou, que Deus te abençoe sempre. Meu pai, né? Deus abençoe sua esposa, em breve seus filhos. Amém. Deus abençoe todos os seus alunos, professores. Sua história é linda, nós te amamos muito e contamos muito com você. Aú. Aú. Queridos, que Deus da infinita bondade te abençoe. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. E nós estamos na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132, Igreja Fé e Milagres. As nossas programações, terças e quintas-feiras às 19h30, domingo às 19 horas. Virando o ano, nós teremos 8 dias de cultos consecutivos, intitulados como Primícias, dando início no dia 3 de janeiro e a conclusão no dia 10. Vários pastores de outras cidades e ministérios de louvores estarão conosco aqui ministrando uma palavra de Deus para a sua vida no ano de 2026, entendendo que 2026 é o ano da plenitude de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.